Olá pessoal, hoje vou falar aqui sobre o livro Tudo Passará. É a história do cantor Nelson Ned, o pequeno gigante da canção, como ele ficaria conhecido, né? Eu fiz a leitura no dispositivo Kindle, vou mostrar aqui para vocês. Eu reproduzi a capa para que vocês possam ver como que é a capa assim colorida, né, no formato impresso. Mas eu fiz a leitura no dispositivo Kindle, né? Porque no Kindle é preto e branco. Mas eu sempre faço questão de reproduzir a capa para você ver como que é a capa, né, do livro colorida, né, como se o livro fosse impresso. A história do cantor Nelson Ned, primeiro eu preciso dizer que é um livro que você lê de uma tacada só. O estilo informal, né, a narrativa informal do autor do livro Barcinski, que ele emprega nessa narrativa, ele deixa o livro assim muito agradável de ler. A leitura flui e recheado de histórias saborosas, né? Eu me recordo do Nelson Ned na TV, então quando eu vi o lançamento desse livro aqui, confesso que eu falei, poxa, que legal poder ver, ver até ele traz os discos ao final do livro, aqui ele vai trazer todos os discos, né, gravados do Nelson Ned, as músicas. Dentro do próprio livro tem letras de várias músicas do Nelson Ned, né? O Nelson Ned, de cada encontro romântico, de cada amor, mesmo que fugaz, ele tirava inspiração para suas músicas, né? A música mais famosa, Tudo Passará, que é até tema do livro, né? É uma música assim que foi gravada em vários idiomas, né? O Nelson Ned, não sei se vocês sabem, ele era muito famoso, muito mais famoso lá fora, né, do que aqui mesmo no Brasil. Então, por exemplo, ele se apresentou ao menos 4 vezes no Carnegie Hall nos Estados Unidos, sendo 2 apresentações no mesmo dia. Em 74, por exemplo, ele chegou a estar em primeiro lugar lá, o terceiro lugar era do Julio Iglesias e quarto Roberto Carlos. Então ele era muito famoso, mas o engraçado é que lá fora, por exemplo, ele se apresentava em grandes teatros, né, em grandes casas noturnas ou no Carnegie Hall, e aqui no Brasil, de repente, ele voltava e se apresentava numa churrascaria. Isso se deve muito à mídia que pegava muito no pé dele, né? Mas enfim, o que eu gostei do livro foi a história da infância dele, que tem muito a ver com as raízes do Brasil, né? A história do rádio. Então o leitor vai observar que o rádio ainda não tinha aquela pegada norte-americana, né, de apresentar sabonete GC e Coca-Cola nos comerciais. Então a AM, né, ele fez muito sucesso na rádio AM ao lado de grandes cantores também. Depois veio a FM, que eu vou contar daqui a pouco, né, para vocês. E como eu estava falando, eu gostei muito do lado da família dele, né? Ele era um pai muito amoroso, casou-se 2 vezes, teve 3 filhos. O Nelson, acredito que todos devam saber, ele tinha um problema de nanismo. Então, quando ele se casou, os filhos dele também tiveram esse problema. Problema entre aspas, tá? Porque ele tirou isso de boa. Até tem uma frase muito legal da mãe dele, que na casa do Nelson não tinha pia rebaixada ou vaso rebaixado, né? A mãe dele falou assim que queria criar o filho dela para o mundo, não o mundo para o seu filho. Então, uma frase fantástica, né? Então, mesmo o Nelson já casado, os móveis eram todos da altura normal. Independente da estatura dele, na casa dele era tudo normal. Então, ele não fez disso um obstáculo para a sua vida. Pelo contrário, né? Ele sempre seguiu em frente, motivado, apesar de sentir muita dor por conta dos problemas ortopédicos, né, de coluna, né? Tudo isso aqui está no livro, tá? O que eu senti do Kindle é que traz muita foto do Nelson, né? Então, por exemplo, a apresentação dele aos 3, 4 anos, uma apresentaçãozinha, depois já a primeira apresentação, vamos colocar assim, oficial numa TV aos 16 anos, 14 ou 16 anos. E tudo em fotos, então um documento muito rico. Tem até a própria entrevista do Nelson aqui, que ele havia feito para o autor 1 ano antes de morrer.
Então, quando você vê no dispositivo Kindle, essas fotos você perde um pouco. Acredito que no livro impresso, se o leitor tiver a oportunidade de adquirir, vai ser bem melhor poder ver todas essas fotos, né? Fotos dos shows, né? O Nelson chegou a cantar para 80 mil pessoas. Tá? Uma parte do livro que mais me chamou a atenção, que para mim é o ponto alto do livro, acredito que para o leitor também, é o momento em que o Nelson vai gravar seu último grande disco, último grande álbum, né, que é um álbum de boleros, e de repente, salvo engano, o maestro, ou o arranjador, o produtor musical, chama ele em separado numa sala lá no estúdio, tira o som de todos os instrumentos e deixa só a voz do Nelson. Isso ele já com 40 anos de carreira. E o Nelson, ele pergunta, Nelson, o que você percebe aí? No final de cada frase, a voz dele dava uma roncadinha, ou seja, a garganta, né, do cantor, o grande cantor Nelson, já não era mais a mesma. E aí ele chora, né? O leitor também, eu me emocionei também, eu me emocionei também, porque o Nelson viu que chegou, né, assim, poxa, ele vivia daquilo, como que ele ia fazer se a garganta falhasse ali, né? Então é um momento para mim que é um momento, um ponto alto do livro, na minha opinião, né? Conta toda a vida dele, né? Problema com sexo, mulheres, problema de infidelidade, né? Problemas com substâncias ilícitas, enfim. Mas eu gostei muito de saber, assim, do sucesso do Nelson lá fora. É grandioso. Em locais que ele chegou a se apresentar, casas noturnas, que ficavam 2.000 pessoas para o lado de fora. Então, assim, uma obra, um livro fantástico. Gostei demais de ter lido, assim, quando eu vi. Não tive dúvida que esse é um grande livro. É um livro que emociona, independente se você curtiu ou curte Nelson Ned. A história de vida dele, né? Afinal de contas, o que é o outro se não nós mesmos, né? Então tá aí uma dica de leitura muito legal, Tudo Passará, A Vida de Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. Gostei muito de ter lido, parabéns aí ao autor Barcinski, sempre ligado aí na música, né? Já li artigos dele, tem outros livros dele também, mas ele tá de parabéns aí, gostei demais de ter lido aí. Ó, dica super legal. Tudo Passará. Obrigado.